Finalmente saindo o vídeo tão esperado por exatos 0 pessoas sobre a epilepsia que eu disse que eu ia gravar. Tô falando há alguns anos, na verdade, que eu ia gravar. E eu vou começar explicando por que eu queria falar desse assunto. Não é muito difícil de entender o porquê que eu quero falar desse assunto. Mas, pra quem não sabe, eu sou epilética, né? E o que me preocupa muito é ver que as pessoas, apesar de a epilepsia ser uma doença conhecida há muitos séculos, ela não é conhecida na sociedade, entendeu? As pessoas não dão a devida atenção para essa doença e também não sabem o que é, entendeu? Apesar de saberem o que é uma convulsão, as pessoas não sabem sobre a epilepsia e não sabem o que fazer quando uma pessoa tiver uma convulsão, se desesperam e aí não conseguem ajudar. Então, mas eu não julgo, não tiro a razão das pessoas, porque realmente o ser humano tem esse hábito de não se interessar em saber por assuntos que eles não passam ou pessoas próximas a eles não passam. Então, pessoas realmente não têm interesse em saber sobre essa doença e sobre o que fazer, e aí acaba dando tudo errado. E também porque tem muitos mitos sobre a epilepsia que não sei porquê, nem como, nem quem espalhou, que simplesmente impregnou na sociedade e aí levam como verdade. Isso pode atrapalhar muito uma pessoa epilética. Então, eu vim falar, tá? Não sei se vai atingir alguém. Provavelmente eu vou alcançar o máximo de 2 pessoas com esse vídeo. Mas se eu conseguir alcançar pelo menos 2 pessoas e 2 pessoas souberem o que fazer, eu já tô bem feliz assim. Então, eu vou começar explicando que, primeiramente, epilepsia não é convulsão. Convulsão não é epilepsia. Mas como assim não, Juliana? Calma que eu vou explicar. O que eu quero dizer com isso é, convulsão não é epilepsia porque é comum, não é normal, mas é comum, tá? Pessoas que não são epiléticas também terem uma convulsão na vida, tá? Isso pode ser gerado por inúmeros fatores, inúmeros reagentes, e uma pessoa pode vir a ter uma convulsão sem ser epilética. Porque eu digo isso porque às vezes a pessoa tem uma convulsão e fala, pronto, agora eu sou epilética. Não, calma, não é assim, não é normal. Então, se você tem uma convulsão, vai no médico, faz exame para saber o que é. Mas não necessariamente uma convulsão significa que você é uma pessoa epilética. E não necessariamente você ser uma pessoa epilética significa ter convulsões. E eu vou explicar isso durante o vídeo para não ficar confuso, tá? Então eu queria deixar isso frisado, porque às vezes parece que as pessoas não entendem que não é exatamente a mesma coisa. A epilepsia, ela é uma doença patológica, então ela não é um vírus, ela não é uma bactéria, ela não é transmissível, tá? É uma doença patológica, basicamente é uma afecção que se manifesta através de desde perdas de consciência até as crises mais clássicas que a gente conhece, que é aquela que todo mundo já viu, seja em vídeo ou coisas do tipo. A pessoa se debatendo no chão, rangendo os dentes, espumando, enfim, aquela coisa toda que assusta todo mundo. E acontece porque o cérebro, ele tem as ondas cerebrais, e aí uma convulsão ou uma crise epilética, ela se dá por quando essas ondas cerebrais têm um foco repentino muito concentrado em uma certa parte do cérebro, né? Então é uma desorganização dessas ondas cerebrais, que elas deviam estar de um jeito e elas estão desorganizadas e acabam atingindo um foco muito centrado em uma certa região do cérebro. E dependendo da parte que essas ondas atingem, tem reações parciais do corpo ou totais do corpo. Então, uma pessoa que tem uma convulsão ali na hora, é porque as ondas cerebrais dela, por algum motivo, desregularam e atingiu um foco muito concentrado e aconteceu a convulsão. Uma pessoa epilética já tem as ondas cerebrais um pouco desreguladas, um pouco desequilibradas, e aí, tipo, da cabeça mesmo, entendeu? E aí, quando a pessoa tem a convulsão ou uma crise epilética, é porque teve, né, essa coisa na hora,
Então, pessoas epiléticas têm mais tendência a ter com mais frequência. Entendeu? Porque já tem esse desequilíbrio. Pessoas que não têm epilepsia, mas têm uma convulsão, é porque alguma coisa daquele momento fez com que essas ondas ficassem desreguladas. Então é basicamente isso. São ondas cerebrais que desregulam e atingem um foco muito centrado do cérebro. E aí causa a convulsão ou a crise epilética, tá? Porque crise epilética, crise convulsiva são coisas diferentes, tá bom? Vou começar falando logo assim o que tem que fazer, porque existem tantos mitos na sociedade do que fazer, inclusive vai ficar passando alguns prints na tela de pessoas que, se vocês quiserem parar para ler, fiquem à vontade, se não quiser também não tem problema, de pessoas que eu perguntei o que fariam caso uma pessoa convulsionasse do lado delas, para provar o quanto tem mentiras, estigmas, coisas impregnadas na sociedade por pura falta de informação, por pura ignorância, coisas do tipo. E para vocês verem como realmente é preocupante a visão que as pessoas têm de convulsões. E aí eu vou deixar passando aqui só para exemplificar o que eu tô falando. E cada pessoa que apareceu aqui, mesmo que eu não esteja aparecendo o nome, cada pessoa me autorizou a botar o print no vídeo, tá bom? Então, não precisa falar nada sobre isso. Primeiramente, em nome de Jesus, eu peço, imploro, não coloque nada na boca de um ser humano que está convulsionando. Ah, mas Ju, eu vi na internet que tem que colocar uma colher. Eu vi na internet que eu tenho que colocar o meu dedo para a pessoa não engasgar com a língua. Gente, vamos lá. Eu não sei como que é o corpinho de vocês, eu não sei se talvez é diferente do meu, mas a minha língua, ela tá presa dentro da minha boca. Tá presa, não sei como que é de vocês, a minha tá presa. A pessoa não vai engasgar com a língua porque a língua está presa, tá? Ah, mas ela vai morder a língua. Ela vai morder a língua, tá? Isso daí é um fato, não tem o que fazer, você não pode ajudar. Se você coloca algo na boca de uma pessoa que tá tendo uma convulsão, deixa eu explicar. Uma pessoa que tá convulsionando, ela tá com uma contração muscular tão forte, né? E tão descontrolada que ela tem uma força na mandíbula surreal. Então, se você coloca, por exemplo, a colher, que é o mito mais famoso sobre isso, né? Se você coloca uma colher na boca de uma pessoa convulsionando, o que pode acontecer? A pessoa pode quebrar o dente, né? Bater ali a colher, quebrar o dente, ou bater no objeto que você colocar na boca dela, e quebrar o dente. Sendo bem sincera, como uma pessoa com epilepsia, se eu acordo da convulsão sem meu dente, eu ia ficar bem chateada, mas bem chateada mesmo com a pessoa que fez isso comigo. Então não coloca nada na boca, não é necessário. E se você colocar o seu dedinho, igual eu falei, a pessoa tem muita força na mandíbula nessa hora. Você vai tomar uma mordida tão grande que é capaz de você e a pessoa ter que ir pro hospital junto, você pra levar a ponta e ela pra tomar remédio, tá? Então assim, gente, é um mito. Vou ouvir aqui com a Juju, é um mito. Essa coisa de que tem que colocar algo na boca, tem que colocar o dedo pra pessoa não sufocar com a língua. Ela não vai sufocar com a língua, ela vai morder a língua, mas é melhor ela morder a língua e a língua sarar depois sozinha do que ela acordar sem os dentes ou você perder seu dedo. Então não precisa colocar nada na boca, não se preocupa com a língua dela. Fique em paz, esquece a língua da pessoa, tá bom? O que você precisa fazer é tirar tudo de perto dela, tudo que ela possa bater e se machucar, que possa cair em cima dela, que possa quebrar, que esteja do lado dela. Proteger, tirar a pessoa, deixar ela mais afastada de tudo e todos possível. Proteger a cabeça, pra ela não ficar batendo a cabeça no chão. E virar a cabeça ou o corpo dela inteiro de lado. Por que tem que virar de lado? Gente, não esquece. Essa é a coisa mais importante. Por quê? Quando a pessoa tá ali convulsionando, como eu falei, ela tem muita contração no corpo, nos músculos, nos órgãos, enfim, em tudo. Pode acontecer muito e bem, quase uma regra, que a pessoa vomite, que ela babe ou espume. E aí, se a pessoa tiver com a barriga pra cima, ela vai sufocar, não vai ser com a língua, vai ser com o vômito, com a baba, enfim. E vai morrer engasgada, porque ela tá com a barriga pra cima. Isso acontece muito com pessoas que têm convulsões dormindo, porque ela tá lá sozinha dormindo, convulsiona, ninguém vê, a pessoa morre sufocada dormindo porque convulsionou.
né? E então vira a pessoa de lado, porque caso isso aconteça, escorre e ela não sufoca, tá? E esperar passar, tá? O máximo que é normal uma convulsão durar são 5 minutos. Se durar mais do que 5 minutos a convulsão de alguém perto de você, liga para emergência, tá? Não é necessário ligar para emergência, porque como é uma coisa assim que passa, você pode dar os primeiros socorros para a pessoa e depois pegar e levar ela para o pronto-socorro porque ela tem que tomar medicação. Mas não é extremamente necessário ligar para o SAMU na hora, tá? Até porque eles vão demorar mais do que se você só fizer isso para chegar, né? Então, só chama o SAMU se realmente durar mais do que 5 minutos e a pessoa não voltar. Aí você chama. Caso não chame, é só fazer. Caso não dure mais que 5 minutos, é só fazer isso. Não colocar nada na boca da pessoa, virar de lado, afastar as coisas de perto e proteger a cabeça. E esperar. Esperar porque vai passar. E primeiramente não se desesperar, porque a pessoa não vai morrer, tá, gente? Não é desmaio, não é morte, não é infarto. Eu sei que assusta porque é uma cena feia, eu não posso tirar. Não posso falar que não é. É uma cena feia, é uma cena que assusta, porque você fala, tá porra, que é isso? Mas calma, gente, respira. Se você não manter a calma, aí sim que a cena pode ficar pior, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa convulsionando, lembra sempre que você tem que manter a calma para conseguir ajudar. Porque duas pessoas, uma pessoa desesperada e uma pessoa sem condição de se ajudar, é aí que realmente tá o problema. Então, calma, não se desespera. Eu sei que é estranho, eu sei que é feio, mas precisa manter a calma para conseguir ajudar quem tá precisando da ajuda. Então é só fazer isso. Os primeiros socorros são esses. E depois levar ela pro pronto-socorro para ela ser medicada, passar com o médico. Mas assim, é isso que tem que fazer e a pessoa vai voltar ao normal, tá bom? Vai demorar um pouco. Chacoalhar também não adianta ficar jogando água na cara da pessoa para ela acordar. Você interromper uma convulsão é pior do que você deixar acontecer. Sei que assusta, você fica tentando acordar porque você acha que a pessoa tá desacordada, mas gente, isso daí é voluntário. Não tem o que você fazer. A pessoa não vai acordar com você chacoalhando, tacando água na cara dela. Então, não precisa tacar água na cara, não precisa jogar água na nuca, não precisa de fazer nada. É só fazer isso que eu falei, tá bom? Não tem que, pelo amor de Deus, não fica chacoalhando uma pessoa que tá tendo uma convulsão. Gente, em nome de Jesus, não faz isso. Não põe a colher na boca também. Porque se eu acordo sem os dentes, você vai ter que pagar o dentista, tá bom? Então, é isso que tem que fazer, tá? Já falando aqui o que eu queria falar logo de uma vez. Agora eu vou falar sobre alguns mitos sobre a epilepsia que me irritam profundamente, assim. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil ainda hoje muita gente acha que epilepsia tem a ver com demônio, tá? Que a pessoa tá incorporando o demônio, tá sendo possuída pelo demônio quando ela tá tendo uma convulsão. E, gente, te falo assim, ó, eu, Juliana, só tive mesmo convulsão uma vez, tá? E eu não me senti, assim, incorporada não, tá? Assim, o demônio até hoje, assim, desde 2016 que eu tenho, nunca veio mesmo a me incorporar. Nunca senti, assim, a presença do demônio, não. Tô na paz do Senhor ainda. Então, mas se um dia vier a acontecer, você é a primeira a vir falar pra vocês que realmente estava certo o boato de que epilepsia é demônio, tá? Que convulsão é demônio. Mas até hoje, nenhum demônio possui meu corpo, não. Tô bem assim, bem tranquila mesmo, tá? Sou a Juliana ainda aqui, mas se acontecer, eu venho falar pra vocês, tá bom? Que o demônio me possuiu. E também não sei se... passando um print aí, mas um mito é de que se você encostar na baba de uma pessoa que tá convulsionando, você vai convulsionar também, gente. Acho que foi um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida, uma coisa dessa. Mas, gente, não, tá? Só não vou nem entrar muito no assunto, porque senão fica com ódio aqui. Mas não, só não, apenas não. Outro mito é que pessoas que têm epilepsia não têm a vida normal. Têm a vida normal, tá? Depende, claro, que são casos e casos. Algumas epilepsias mais graves, realmente a pessoa não consegue viver normal. Mas, no geral, assim, pessoas que fazem tratamento, tudo tranquilo, tá bom? Outro mito é que epilepsia não tem cura. Tem cura, tá? Tanto que muita gente pode nascer com a epilepsia, ter durante a infância, tomar remédios por anos e depois nunca mais ter nada, desenvolver na adolescência por conta de muito estresse na cabeça, nunca mais ter nada,
ou ter um tempo e também nunca mais ter nada, porque é normal, gente, às vezes passa mesmo com remédio, às vezes não passa. Mas pode ter cura, ok? Com tratamento e acompanhamento médico, pode sim ver a cura e você não ter mais, tá? E agora o mito que mais me estressa, depois dessa do demônio, né? É doença mental. Epilepsia não é doença mental, é doença cerebral, tá? Então, cuidado com o que você vai falar para uma pessoa que tem epilepsia, cuidado com... Nossa, mas você parece normal. Gente, tudo bem, assim, sou normal aqui. Eu não entendi o comentário. Não é doença mental, é doença cerebral, doença patológica. Não é doença mental, tá bom, gente? Não é doença mental. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu tinha falado no começo, de que epilepsia não é convulsão. Vamos lá. Epilepsia, tem vários tipos de epilepsia, tá? São divididas em duas categorias, parcial e total. Então, a parcial tem a parcial simples, que é basicamente uma pessoa que tem crises epiléticas, só, tipo, mudando alguns sentidos do corpo. Então, por exemplo, ela sente gosto estranho, sente um cheiro diferente das coisas, aí tem formigamento no corpo, ou então movimentos involuntários, um pouco de tontura, isso já é uma crise epilética, tá bom? E a pessoa pode só ter isso, a epilepsia dela pode ser só baseada nesses sintomas, tá? Mas isso já é epilepsia. E tem a parcial complexa, que a pessoa tem movimentos repetitivos um pouco mais a menos, então ficar esfregando a mão, ficar mexendo o braço, assim, a mão, e perder a consciência. Mas a pessoa continua fisicamente normal, tá? E tem a total. Aí a total ela já é dividida em muitas categorias, até chegar na mais clássica, que é aquela que todo mundo conhece. Tem a total com crise de ausência, que a pessoa fica aérea, assim, você tá conversando com ela, de repente parece que ela não tá mais no ambiente, e tem alguns movimentos repetitivos um pouco mais sutis, um pouco mais leves. E aí a parte da mioclônica, que fica um pouco mais sério. Então, movimentos mais bruscos, repetitivos, inclusive essa é a minha, tá? Essa com as crises de ausência, com a simples, eu tenho uma coisa um pouco misturada. Mas a mioclônica, a partir da mioclônica é uma coisa um pouco mais característica das convulsões mesmo, né? Então, movimentos bruscos, com perda de consciência, porém não aquela coisa ainda que a gente vê por aí, né? E a perda de memória, né? E aí tem outras categorias que a pessoa tem movimentos bruscos e aí cai, porém não fica inconsciente, né? Não tem aquela mais grave mesmo. Ou então só perda de memória, com movimentos mais leves, movimentos bruscos, porém sem perda de memória, até o último estágio, que é aquela mesmo que a gente conhece, da pessoa espumar, da pessoa... gente, nem sempre, inclusive, também a pessoa que está tendo uma convulsão, ela está inconsciente, tá bom? Às vezes a pessoa tá até ali, prestando, tipo, tá acordada, porém tá convulsionando, tá? Nem sempre ela tá desacordada, não, tá? Isso daí não é verdade também. E aí chega até, né, a última, que é essa daí mais conhecida. Porém, todas essas, mesmo sem convulsionar daquele jeito, são crises epiléticas. Então, é isso que eu quero dizer com epilepsia não é convulsão. Tem epilepsias que são casos e casos. A minha epilepsia, por exemplo, eu não tive uma convulsão, só uma vez na vida. E eu sou epilética, que tem essas mais mioclônicas, que são movimentos repetitivos, perda de memória, ausência, perda de consciência, coisa do cheiro, enfim. E aí, só que todas essas subcategorias, elas são crises também epiléticas, porém que não se desenvolvem para crises convulsivas, porém podem vir a se desenvolver ou não, tá? Então, todas essas crises que eu tenho são crises epiléticas, né? Só que não se desenvolveram para uma convulsão de fato. Porém, pode se desenvolver ou não. Então, tem várias categorias e uma pessoa pode ser epilética e nunca ter uma convulsão, porém ela é epilética porque ela tem esses outros tipos de crises epiléticas que são antes da convulsão, entendeu? Quem quiser pesquisar mais a fundo, fique à vontade. Mas foi isso que eu quis dizer com a epilepsia não é convulsão, porque nem sempre uma pessoa epilética, a epilepsia se manifesta totalmente daquele jeito que as pessoas veem. Às vezes ela é um pouco mais amena, igual essas subcategorias que eu falei. E agora, algumas curiosidades sobre a epilepsia, que
Não sei se a maioria das pessoas sabe, mas não é uma regra, mas grande parte das pessoas que têm epilepsia, elas também têm algum tipo de transtorno mental, como depressão, ansiedade, bipolaridade, borderline, coisas assim, entenderam? Então, ou mudanças de humor repentina, coisas assim. Tanto que a maioria dos remédios para epilepsia são também controladores de humor. O meu e grande parte das pessoas também tem algum tipo de coisa assim. Não sei dizer porquê, mas isso daí é um estudo, é ciência e é um fato. E a última curiosidade é que pessoas com epilepsia não podem dirigir. Elas até podem, porém tem que ter um laudo médico dizendo que você não tem nada, né, não teve crises epiléticas, né, ou convulsivas há pelo menos um ano. E aí sim você pode tirar sua carteira. Mas uma pessoa que tá ali ativamente epilética não pode tirar pelo óbvio, né, galera? Não preciso nem explicar o porquê. Você vai estar dirigindo no meio da Marginal Tietê, você vai me ter uma convulsão ou uma crise de ausência, você vai causar o maior acidente da história do país, né? Vai matar você, sua família, a família dos outros, vai causar um trânsito ali 6 horas da tarde. Então é um pouco óbvio o motivo de não poder tirar a carta uma pessoa epilética, né, gente? É muitíssimo perigoso. Então, não pode, né? Só com esse atestado mesmo. Então, é isso, gente. Eu quis trazer esse vídeo porque realmente é uma coisa muito, muito, muito mal vista, muito, muito mal conhecida, cheia de mitos e coisas horrorosas. Então, para resumir, virar a pessoa de lado, tirar as coisas de perto dela e esperar, gente, esperar, entendeu? Se eu acordo com... Não adianta eu tacar água benta, que não é demônio, tá bom, gente? Se for eu aviso. Não adianta colocar a colher na boca, porque se eu acordar sem meus dentes, igual eu falei, quem vai consertar vai ser você, vou ficar muito chateada. Se eu acordar encharcada também, porque você tentou me acordar com água na minha cara, eu vou ficar bem estressada, você vai ter que secar minha roupa pra mim. Então não faça esse tipo de coisa, tá bom, gente? Não seja ignorante, procura saber das coisas, procura saber se é verdade, primeiramente. Então, é isso, eu espero que eu consiga ter atingido pelo menos 2 pessoas com esse vídeo. Me ajudem a compartilhar esse vídeo, por favor, porque eu sei que eu não vou revolucionar a história do mundo com esse vídeo, mas pelo menos algumas pessoas aqui do meu Instagram eu vou conseguir fazer aprender. Pessoas próximas, pessoas distantes. Então, me ajudem, pelo amor de Deus. Se você viu até o final, você é meu amigo. Muito obrigada, porque esse vídeo ficou bem longo. Então é isso, gente. Espero que alguma coisa eu tenha conseguido fazer com esse vídeo, alguma coisa de útil na minha vida. E é isso, gente. Não taquem água benta em pessoas que estão tendo convulsões. Ela não é o demônio, eu juro, prometo, tá, gente? Não é.